A paz do Senhor, meus irmãos, meus amigos, minhas amigas, tudo bem com vocês? Graças a Deus por mais uma aula, por mais um vídeo, onde nós estaremos dando continuidade ao estudo sobre o livro de Esté, sobre a história de Esté e do seu primo e também seu pai Mardoqueu. Então, nesse vídeo de hoje, nós iremos estudar sobre a importância, de darmos exemplos como cristãos, porque Mardoqueu e Esté foram exemplos de pessoas tementes a Deus. E nós vamos discorrer nessa aula de hoje sobre eles e também a importância também de sermos fiéis a Deus, sermos leais a Deus, mesmo em qualquer que seja a circunstância. Então venha aqui para a nossa aula, comente nosso vídeo, deixe a sua sugestão, se você tem dúvidas ou se você quer fazer alguma observação sobre o assunto que nós iremos trabalhar, deixa aí no seu comentário aí, sua observação, sua crítica, seus comentários aí, porque vai ser muito importante para a gente melhorar o trabalho do reino de Deus. Nós vamos abordar sobre a importância da graça, porque, como diz em Efésios, que a graça é um dom de Deus que vem por meio da fé e não por meio de obras, para que a gente não se glorie, porque isso vem de Deus, para que Deus seja glorificado. Então, a lição de hoje vai mostrar a importância da graça, o plano da salvação, o plano da graça de Deus, mesmo no período da lei. E a lição de hoje é a lição 11, cujo título Deus apresenta a salvação ao cristão, como você vê nessa imagem aí. Os fundamentos da nossa aula de hoje são texto áureo: e grande felicidade, alegria, satisfação e honra tomou conta dos corações de todos os judeus. Isso está em Esté 8:16. E os objetivos são três. Primeiro, conscientizar de que Deus atua a favor do seu povo. Ensinar que existem pessoas que são exemplos para nós. E terceiro, explicar que Deus tem o melhor para seus servos. A gente pode trabalhar isso até para a graça agora, Jesus, Deus tem o melhor para mim e para você. Ensinar que existem pessoas que são exemplos para nós, Mardoqueu e Esté foram exemplos. Jesus é o nosso exemplo a ser seguido. E nós temos que ter consciência, de que Deus atua a favor do seu povo. Seja qual for a prova que estivermos passando, Deus ele está atuando. Deus ele não muda, ele continua tendo os mesmos atributos. Quais são os atributos de Deus? São as palavras-chave. As palavras-chave de hoje estão relacionadas com os atributos do Senhor, que é ser justo, que é ser soberano, ele não se esquece, ele é onipresente, onisciente, onipotente. Deus ele tem controle sobre todas as circunstâncias e ele é um Deus justo. A gente vê muita maldade no mundo de hoje, mas ele continua sendo justo e ninguém vai ficar imune à sua justiça. 1.1. Deus jamais se esquece. Mardoqueu poderia pensar que Deus havia se esquecido dele. Ele salvou a vida do rei. Lembra lá no capítulo 2, quando Mardoqueu ouvira falar através do diálogo de dois guardas na porta do palácio, tramando, conjecturando o assassinato, o homicídio do rei Assuero, Xerxes, esposo da sua prima. Aí Mardoqueu foi e falou para a sua prima, que é Esté, Hadassa, e ela foi e falou em nome do rei que tinha alguém conspirando, e falou que foi Mardoqueu que descobriu isso e salvou a vida do rei. Mas só que Mardoqueu não foi lembrado pelo rei, não foi reconhecido, e a gente já até abordou isso em lições anteriores. Ele não ficou indignado, ele não foi fazer uma rebelião, ele não ficou indignado com o rei. E isso mostra o exemplo para mim e para você, de que quantas vezes a gente faz alguma coisa para alguém, até mesmo para Deus na igreja, e a gente fica sem entender. Cadê o reconhecimento? Deus não me vê não? E o pastor não está me vendo não? Esse meu líder,
Será que ele não me nota? Mas é importante destacarmos que temos que seguirmos o exemplo de Mardoqueu. Ele não foi fazer motim, não foi fazer rebelião, ele não foi murmurar, não foi reclamar. Ele fez o que tinha que fazer, que era ser leal, era ser verdadeiro e era defender a justiça. E isso é para mim e para você uma lição, que nós não devemos fazer tudo conforme nossa vontade, porque Deus tem um controle sobre tudo. Se Mardoqueu tivesse se revoltado, né, tivesse se estressado e abandonado, né, seu cargo ali no palácio, ele talvez não teria, né, sido honrado, como a gente vai ver logo mais adiante. Sobre a justiça de Deus, sobre Deus não se esquecer de nós. Vejamos o que diz em Isaías 49, versículo 15. Haverá mãe que possa esquecer seu bebê, que ainda mama, e não ter compaixão do filho que gerou? Contudo, ainda que ela se esquecesse, eu jamais me esquecerei de ti. Então essa palavra vem para mim e para você. E mesmo que o pastor, a pastora, o pai, a mãe, o seu líder de departamento ou seu chefe no trabalho não te deu o devido reconhecimento, mas saiba que o Deus soberano, o Deus que criou os céus e a terra, que é eterno, Ele não se esquece de mim e de você, porque quem nos honra é o Senhor. Porque, por exemplo, se eu estou aqui nesse dia 12 de março de 2021, foi Deus que me colocou aqui. Deus, isso não é mérito meu. Então, tudo que a gente conquistar é para a glória de Deus. O louvor é para Deus. E se nós tivermos essa percepção, Deus vai nos honrar como honrou Mardoqueu, como nós vamos abordar a partir de agora. Só uma observação, meus irmãos. Eu suprimi alguns tópicos da revista porque esses tópicos a gente já tem abordado muito nos vídeos anteriores, nas aulas anteriores, nas lições passadas. Então, eu achei pertinente, né, prosseguir com o conteúdo não sendo tão repetitivo, tá? Então, por isso que vocês estão observando eu agora no tópico 1.3. A lealdade ao Senhor traz recompensas positivas. A elevação de Mardoqueu, cuja vida é marcada por injustiças e perseguições, se deu por conta de sua fidelidade ao Senhor. Vejamos o que diz em Ester 8, 1 e 2. Naquele mesmo dia, o rei transferiu para a rainha a casa e todos os bens de Amã, o inimigo dos judeus, e Mardoqueu apresentou-se diante do rei, pois Ester tinha revelado quem ele era. Então o rei tirou o seu anel selo que havia tomado de volta de Amã e o entregou a Mardoqueu. E Ester o nomeou administrador dos bens que pertenceram a Amã. Ester 8, versículo 1 e 2. Então, meus irmãos, minhas irmãs, nós temos que tomar essa lição da palavra do Senhor. Eu não estou estudando um livro qualquer, nós estamos aqui estudando a Bíblia Sagrada, o livro de Ester. A Bíblia, a palavra do Senhor, lâmpada para os meus pés e a tua palavra, luz para os meus caminhos. Por que a luz? Porque ela nos ensina, porque ela nos revela quem é Deus, porque Deus é luz. A elevação de Mardoqueu, é importante a gente frisar sobre isso, a elevação de Mardoqueu, cuja vida é marcada por injustiças e perseguições, se deu por conta de sua fidelidade ao Senhor. E é diferente de mim e de você? Não é. Quantas perseguições, quantas provas a gente já tem passado, quantas injustiças que a gente vê no mundo de hoje. É diferente. Na nossa casa mesmo a gente vê injustiça, na igreja, no trabalho, somos injustiçados. E no tempo de Mardoqueu, século V e antes de Cristo, também já tinha todo esse contexto, injustiças, maldades, perseguições. Mas Deus era o mesmo e continua sendo e sempre será. Então, importa que nós venhamos permanecer fiéis e leais ao Senhor, firme nessa rocha, inabalável, não mudando de pensamento,
Porque não dá para servir a dois senhores. Ora, eu sou leal ao Senhor, ora, eu abandono os propósitos do Senhor. Mardoqueu foi honrado por quê? Porque permaneceu firme, leal em seu propósito, em servir, em ser obediente a Deus. Para o rei da Pérsia, ele não procurou glória, audiência para si. E na humildade, Deus honra cada um de nós. Porque a Bíblia diz em Provérbios que o orgulho precede a ruína e a humildade precede a honra. Tópico 2.2. Desfrutando das bênçãos do Senhor. Aquele mesmo homem que havia se vestido de saco de cinza, agora recebe um traje real. Observe o texto grifado aí em azul. Observe aí mais uma vez. Aquele mesmo homem que havia se vestido de saco de cinza, agora recebe um traje real. Que lindo aprendizado, né, meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos, minhas amigas. Isso mostra para mim e para você que para nós sermos honrados, que para nós estarmos em lugar de destaque, para a glória de Deus, para a glória do Senhor, é importante nós nos vestirmos da humildade. É importante nós nos vestirmos na roupa de oração. É importante nós dobrarmos os nossos joelhos, lamentarmos, mas não clamando apenas para nós mesmos, porque veja bem aí como diz o versículo em Esté 4:1, olha só. Versículo 1 de Esté 4. Assim que Mardoqueu soube de tudo o que havia acontecido, rasgou as vestes, vestiu-se de pano de saco e cobriu-se de cinza e saiu pela cidade, chorando e lamentando amargamente em alta voz. Por quem? Só pela sua vida? Só pela vida da sua prima, rainha Esté? Não, pela vida do seu povo. Então, Deus, ele ouve a oração minha e a sua, quando nós clamamos não apenas em benefício próprio, mas quando clamamos pelo próximo. Porque o próximo é aquela pessoa a quem nós fazemos o bem. Então, você está em oração, você está em lamento, você está em clamor por alguém, você está se tornando próximo. E esse próximo representa o cristão. Nós temos que ter amor ao próximo. É importante nós nos lamentarmos, nós nos indignarmos, nós levarmos a causa do nosso próximo para Deus. Nós não podemos ficar inertes, parados. Quantas injustiças que a gente está observando nos dias de hoje, quantos problemas, quantas tristezas, quantas notícias ruins, violência, questão da saúde, do Covid, quantas notícias ruins. E o que nós temos feito? Nós temos nos lamentado, indignado? Qual tem sido o nosso papel? Nós temos seguido o exemplo de Amã ou nós temos seguido o exemplo de Mardoqueu? Agora, Mardoqueu recebe um traje real. Por que ele recebeu um traje real? Por quê? Porque preocupou-se com o povo do Senhor. Porque, em primeiro lugar, não estava em interesse próprio. Ele estava preocupado, sim, com o futuro da nação de Israel. A nação eleita, povo escolhido por Deus, a descendência de Abraão, a qual Deus fez uma aliança. Então Mardoqueu saiu da presença do rei, vestido de um traje real azul celeste e branco, trazendo uma grande coroa de ouro e coberto por um manto de linho fino, vermelho, púrpura, e toda a capital Suzã exultava de júbilo. Esté, capítulo 8, versículo 15. Isso aí não é a onipresença de Deus, a soberania de Deus? Será que Deus mudou? Ou será que nós temos mudado? Será que temos sido como Mardoqueu? O interessante é que nós podemos nos perguntar, será que nós temos sabido esperar a vontade do Senhor, o tempo do Senhor? Como diz em Eclesiastes, capítulo 3, há tempo para tudo. Há tempo para todo propósito debaixo do céu. Tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar, tempo de sorrir, tempo de chorar, tempo de lamentar, tempo de sorrir. Então, é a palavra de Deus também que se cumpriu também. E Deus, ele é onisciente, onipresente, onipotente. Deus, ele não muda, ele é imutável.
Pode o homem mudar, mas Deus jamais vai mudar. Nós é que nos distanciamos do Senhor, mas Deus jamais se distancia. E Deus, ele é graça, meus irmãos. Deus, ele é amor. Eu, por exemplo, estou aqui graças a Deus. Eu não estou aqui por mérito meu. Eu estou aqui graças a Deus. E que nós tenhamos esse mesmo sentimento, essa mesma percepção de que tudo é pela graça de Deus. Isso não vem de mim, isso não vem de você, isso não é porque a gente faz isso ou faz aquilo, mas é porque Deus é amor. 3.1. A justiça de Deus predomina neste mundo de maldades. Porque a gente pode se perguntar, nossa, quantas pessoas morrem de fome? A AIDS, o coronavírus, pastores estão morrendo, bebês sendo violentados, feminicídio, tantos desastres, né? Tantas tragédias. Onde é que está Deus? Aí os ateus, os incrédulos, vão dizer assim, não existe Deus, porque se existisse Deus, por que ele deixa tanta maldade acontecer no mundo? Aí vamos para a Bíblia Sagrada, que é ela que tem que ser o nosso norte. Por isso a importância minha e a sua de estudarmos, de comermos essa palavra, como diz em Ezequiel, se eu não me engano, em 37. Comei o rolo, vamos comer o rolo que é a palavra de Deus. Olha só o que diz aí em Hebreus 6:10. Porquanto Deus não é injusto para se esquecer do vosso trabalho e do amor que revelastes para com seu nome, pois servistes os santos e ainda os servis. Então Deus, ele não é injusto. Ele tudo vê. E vai chegar o momento, como diz em Apocalipse, onde haverá o trono branco, onde todos serão julgados, todos, desde Adão e Eva até o último ser humano nascido na terra, serão julgados no trono branco. Aí agora Jesus não vai ser mais esse interlocutor por mim e por você, porque já nesse julgamento do trono branco, aí Deus, agora o Pai, ele irá julgar conforme as nossas obras agora. Então não vai ter mais graça, porque depois da morte não tem mais segunda chance não, como muitos acreditam. Porque nós temos a chance, enquanto estamos em vida, a chance de mudar, a chance de nos aproximarmos do Senhor, a chance e a oportunidade de proclamarmos o Evangelho, que é o plano da salvação, que são as boas novas, que foi para isso que nós fomos instituídos. Porque é importante lembrarmos, foi Deus que nos escolheu, e nós não escolhemos a Deus, mas sim foi Deus. 3.2, penúltimo tópico, aprendendo com Esther e Mardoqueu. O que a gente pode tirar de lição com Esther e Mardoqueu? Haja visto com tantas lições que a gente já tem tirado nas lições anteriores, lição 1 até a lição 10. Primeiro, ensina-nos. Eles ensinam-nos o quê? A sermos cristãos em meio à desumanidade. Quantos atos de desumanidade, né, a gente observa hoje? Pessoas matando uma a outra, o filho matando a própria mãe por causa de drogas. Tanta violência que a gente não precisa nem destacar aqui. Vejamos aí o que diz em Esther 8:3. Olha só, exemplos desses dois aí. Todavia Esther voltou a rogar ao rei e, lançando-se aos pés dele, implorou-lhe em meio a muitas lágrimas que revogasse o plano maligno que Amã, o descendente de Agag, tinha engendrado contra os judeus. É importante salientar que nesse capítulo 8 de Esther, aí já é pós a morte de Amã. Só que o decreto na Pérsia, assinado pelo anel do rei, não poderia ser revogado. Mesmo ele sendo rei, ele não poderia revogar, mudar, alterar, anular. Não poderia. E, mais uma vez, a gente vê Esther arriscando a vida mais uma vez. Eu não tinha prestado atenção nisso. Porque, lembra na primeira vez que Esther pediu para jejuar o povo judeu de Suzã e Mardoqueu durante 3 dias?
porque ela iria entrar na sala do trono para falar com o rei, e o rei foi misericordioso com ela e estendeu o cetro. E mais uma vez ela também toma essa atitude. Ela não foi convidada pelo rei, mas ela foi e se jogou aos pés do rei, se lamentando, chorando, pedindo para ele revogar, alterar, ajudar o seu povo, porque o decreto estava de pé ainda. Amã tinha morrido, mas o decreto ainda estava de pé. Esther, ela se lamentou, ela buscou, ela orou, ela se humilhou, ela colocou a vida em risco mais uma vez, e o rei estendeu novamente o cetro. Que possamos buscar ajudar o próximo apenas uma vez, porque o cristão, ele não se limita a ajudar o próximo apenas uma única vez, porque eu vim ao mundo para ajudar os que estão caídos, para dar vista aos cegos. Eu não vim para os santos, eu vim para os pecadores, porque Deus enviou, o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então que possamos também nos sacrificar também pelos nossos irmãos, mas pedindo a Deus graça, orientação, sabedoria, para sabermos qual é a perfeita, boa e vontade agradável do Senhor. Então, Esther nos passa essa lição aí, que mesmo com tanta desumanidade, nós possamos permanecermos com o caráter de Cristo em nossas vidas. E o exemplo também de Mardoqueu, que nós temos que seguir, nós devemos lutar pela paz, pela justiça. Sermos o quê? Pacificadores. Pacificadores, como diz aí em Mateus 5,9, vejamos bem aí. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Quem fez essa afirmação? Jesus Cristo, o Messias, o enviado, o príncipe da paz. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. E por fim, 3.3. O céu é o único lugar em que não haverá pessoas perversas. Graças a Deus. Tem vezes que estamos passando por problemas, vendo tantas notícias ruins, desanimadoras. Aí eu lembro, na palavra do Senhor, que existe um Deus que vela por nós e que existe um céu. Aleluia, glória a Deus, né, meus irmãos? Graças a Deus existe Deus e existe o céu. Porque já pensou se nós não tivéssemos essa esperança? Então divulgue para as pessoas. Gente, aqui tem maldade, tem coisas ruins, injustiça, mas existe Deus e existe um céu, onde não vai ter mais ódio, não vai ter mais rancor, não vai ter mais o diabo, os seus demônios, não vai ter mais doença, não vai ter mais Covid, porque é boa essa vida aqui? Graças a Deus, mas o melhor é estar na presença do Senhor, e nós temos que nos preocuparmos com a vida eterna, porque a Bíblia diz que malditos seremos, miseráveis seremos, se pensarmos apenas nessa vida aqui. Deus usou Paulo para proferir essas palavras. Então, se eu e você quisermos ser abençoados eternamente, temos que pensar na eternidade. Apocalipse 21:4. Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem pranto, nem lamento, nem dor, porquanto a antiga ordem está encerrada. Aleluia, né? Que palavra animadora, que palavra confortante. Deus é um Deus de esperança, meus irmãos. Deus é um Deus de eternidade, é um Deus de vida, não é Deus de mortos. Ele é um Deus de vida, Ele é um Deus que ama o seu próximo, que ama os seus filhos. Se você é considerado filho de Deus, aleluia, você não é filho do diabo, não. Quando alguém disser para você que você é um perdido, que você é um fracassado, que você não tem mais jeito, saiba que Deus te escolheu, Deus te amou primeiro. De milhões de espermatozoides, você foi o campeão, você foi o vencedor e fecundou o óvulo da sua mãe. Então você já nasceu sendo vencedor. E busque a Deus, porque é só Deus que nos honra e é somente através dele que vamos viver eternamente.
1 Coríntios 2:9. No entanto, como está escrito, olho algum jamais viu, ouvido algum nunca ouviu e mente nenhuma imaginou o que Deus predispôs para aqueles que o amam. A gente não pode imaginar, nosso cérebro, nossa mente, nada que pode se comparar com o que Jesus foi preparar. Ele falou: estou indo para o Pai, estou indo preparar a morada, mas eu voltarei e os levarei para mim mesmo. Aleluia, eu até me arrepio aqui falando essas palavras. É a palavra de Deus, não são minhas palavras, gente. Então vamos nos animar. O mundo aí está louco, não sabe o que fazer, não sabe, os governos não sabem o que fazer diante dessa pandemia. Mas nós temos que nos agarrarmos no Senhor, nos abraçarmos no Senhor, porque Ele é a nossa esperança. Nós não podemos colocar nossa esperança, expectativa nos homens, não, gente. Aí as pessoas se matam, se degladiam, se xingam umas às outras por causa de político tal, por causa de vereador, por causa de governador, por causa de presidente. Ah, o meu presidente é assim, o meu ex-presidente é assim. Falemos de Cristo, Jesus, que é digno de ser louvado e ser exaltado, ser lembrado nas nossas conversas. Amém? Nessa data especial, eu quero fazer uma oração por mim e por você. Graças a Deus, estou completando 36 anos hoje e eu louvo a Deus pelo privilégio de falar dele para mim e para você. Eu sou feliz por ter você como meu irmão aí do outro lado. E eu quero orar por mim e por você nessa manhã, nessa noite, nessa tarde, onde você estiver, que a palavra de Deus te alcance aí. Senhor Deus dos céus e da terra, eu te peço perdão pelos meus pecados. Me ajude a melhorar. Me ajude, Senhor, a ser um cristão de verdade. Abençoe os meus irmãos, as minhas irmãs que estão aí do outro lado, Senhor, com tua bênção, com tua palavra, com tua onisciência, com tua soberania, com tua justiça. Acalma os corações deles. Senhor, habita, Senhor. A tua palavra diz que os anjos do Senhor acampam ao redor dos que o temem e os livra do mal. E eu te peço que o Senhor complete essa palavra na vida deles, que o Senhor acampe ao redor deles e os livre do mal. Obrigado pela minha vida, pelo privilégio, pelo fôlego de vida que o Senhor me dá e de estar aqui com os meus irmãos. Em nome de Jesus, eu abençoo a sua vida, a sua casa, o seu lar e compartilhe o nosso trabalho, o nosso canal e que Deus abençoe a cada um de vocês, em nome de Jesus. Amém.